Meus amores, bem-vindos a mais uma aula, né? Hoje é aula de português. Na aula anterior, né, vocês ficaram para fazer a leitura do texto No Tempo da Banda da Escola, né, na página 80, e realizar a atividade de interpretação, que é linhas e entrelinhas. Então, agora a gente vai fazer a correção dessa atividade, tá certo? Então, na questão 1, né, eu não vou ler novamente o texto, porque vocês já leram, né? Quem preferir ler novamente, vai ler em casa, tá certo? Mas na questão 1 dizia o seguinte: que tipo de trabalho a filha precisava fazer para a escola? Então, no texto diz, né, que ela precisava fazer uma entrevista sobre o tempo da escola, né? Então, a resposta seria: a filha precisava fazer uma entrevista sobre o tempo da escola. De escola, aliás. 2. Identifique os personagens do tempo de escola do pai de acordo com as descrições. Aí a letra A diz o seguinte: seu apelido vinha da cor avermelhada do cabelo. Então, qual era o personagem que tinha essa característica, que recebia esse nome por conta dessa característica, né, da cor do cabelo? Então, era Cebola, né? Então, ele era chamado assim por conta da cor do cabelo dele, que era avermelhado. B. Era a boneca da classe. Boneca tá entre aspas aí porque não é o próprio brinquedo, né? Porque ela era considerada a bonequinha da escola. Então era Clarinha, né? C. Era o pior goleiro do time. Então, quem tinha essa característica, né? Essa descrição, aliás, no texto, era o Batata. Ele era o pior goleiro do time, segundo o resto da turma, né? D. A professora que, com paciência, ensinava a tabuada. Então, a professora era Dona Clotilde, né? Então, quem colocou Dona Clotilde, lembrando de usar sempre letra maiúscula, porque é um substantivo próprio. 3. Qual era a maior lembrança que o pai tinha do tempo de escola? Então, no texto dizia que a maior lembrança que o pai tinha do tempo de escola era a banda escolar que ele participava, né? Ele participava da banda da escola. Então, a melhor lembrança que ele tinha era essa. 4. Releia o último parágrafo do texto e depois responda ao que é pedido. Acho que fiquei um tempo sem ouvir o que a minha filha dizia, até que ela me agradeceu pela entrevista e me deixou ali, sonhando, homem feito em sonhos do tempo de escola. Sonoras lembranças. Como ficou o pai depois das lembranças do tempo da banda escolar? Então, essa resposta aí era pessoal, de acordo com a sua impressão do texto, né? Mas, de acordo com a compreensão, a gente sabe que ele ficou emotivo, né? Porque ele lembrou, ele sentiu muita emoção ao lembrar daquela situação, né, da escola dele, do tempo de escola. Porque a filha levou ele, através da entrevista, a lembrar desse momento da vida dele, né, o momento de estudante. Então, ele ficou muito emotivo, muito emocionado, né, por lembrar desses momentos. Mas aqui era uma resposta pessoal. Então, se você colocou que ele ficou muito emocionado, muito feliz em lembrar desses fatos, está correto. 5. As respostas do pai da menina do texto se parecem com as da pesquisa que você realizou. Em que? Então, aqui você fez uma pesquisa, né, anterior com algum familiar, né? A escolha de vocês. Vocês perguntaram do que eles lembravam com maior carinho no tempo de escola. Eles responderam para vocês e vocês colocaram na atividade anterior. Então, vocês iam fazer esse comparativo. Como foi, né, as respostas do entrevistado de vocês com as respostas do pai da menina, né, que foi o entrevistado dela. Então, você vai dizer, né, se elas tinham alguma semelhança, se o sentimento demonstrado pelos dois foi o mesmo. Então, aqui também era uma resposta pessoal. Então, se você colocou, né, que havia alguma semelhança, que o seu entrevistado também ficou emocionado, ficou feliz por lembrar, se foi nessa linha, né, então está correto. Aí agora, né, já que nós já corrigimos a atividade que estava pendente, né, a correção da aula anterior, aí agora nós vamos começar o estudo do gênero crônica.
né? Nós já estudamos o gênero entrevista, nós já estudamos o gênero informativo, agora nós vamos ver o gênero crônica. Então, aqui, a partir da realização dessas atividades, a gente vai percebendo algumas características desse gênero, né? Que o nome assusta. Crônica é um nome bem difícil, bem diferente, mas que é bem simples o conceito de crônica, que a gente vai ver logo abaixo, tá certo? Mas eu vou explicar agora o passo a passo da atividade. Estudo do gênero crônica. Releia o texto no tempo da banda da escola. Então, você vai fazer a leitura novamente desse texto para responder essas questões. No número 1, o texto que você leu, que é esse, né? No tempo da banda da escola. Ele narra um fato, um acontecimento, ele descreve uma paisagem ou ele defende uma proposta. Defende algo que o autor acredita. Então, você vai marcar aí a resposta correta. 2. No tempo da banda da escola, se inicia com o pedido da filha ao pai para realizar uma pesquisa da escola. O texto, ele aborda uma temática de aventuras. No texto fala sobre aventuras com o pai e a filha vivendo grandes desafios. Ele representa, né, o texto, ele aborda o cotidiano, isto é, fatos comuns, fatos do dia a dia das pessoas, ou do universo do extraordinário, com fatos que acontecem só de vez em quando com as pessoas. Então, você vai ver, né, o que esse texto que você leu, ele aborda. Se ele aborda aventuras, se ele aborda o cotidiano das pessoas, né, o dia a dia, ou se ele aborda acontecimentos extraordinários, coisas que acontecem eventualmente, né? Então, você vai marcar apenas um quadradinho. 3. Copie uma passagem do texto que justifique sua resposta. Então, por exemplo, se você marcar que o texto é de aventura, aí você tem que ir lá no texto e procurar um trecho do texto que comprove que o texto fala sobre aventuras. Se você marcar que o texto ele aborda situações do cotidiano das pessoas, aí você vai lá no texto e vai procurar um trecho que comprove que é do cotidiano. E se você marcar que é fatos extraordinários que acontecem apenas de vez em quando, você tem que ir lá e também encontrar um trecho do texto que comprova essa sua alternativa, tá certo? Aí você vai escrever aqui na questão 3. Aí agora a gente tem aqui o conceito de crônica, né? Então, crônica diz o seguinte: o texto, no tempo da banda da escola, é uma crônica. A crônica é um texto curto que narra fatos do cotidiano de uma pessoa, isto é, fatos que acontecem no dia a dia, né? Então, a crônica nada mais é do que um texto onde o autor ele vai contar, ele vai narrar fatos do dia a dia, coisas que aconteceram no cotidiano das pessoas, entenderam? Aí agora na questão 4. Agora, releia este parágrafo da crônica e observa as palavras destacadas. Aí a gente tem: acho que fiquei um tempo sem ouvir o que minha filha dizia, até que ela me agradeceu pela entrevista e me deixou ali, sonhando. Homem feito em sonhos do tempo da escola. Sonoras lembranças. Aí as palavras que a gente tem aí em destaque são as palavras acho, fiquei, minha, o me duas vezes, né, que aparece aí no texto. Então, são essas. Aí, agora, a gente tem a questão, né? Os fatos narrados na crônica são apresentados pela visão da filha. Então, é a visão que a filha teve do fato. É a visão do pai ou é a visão de um narrador observador, alguém que está narrando, mas que não está participando da história, certo? 5. Como você chegou à conclusão da resposta da questão anterior? Aí você vai responder. Como você chegou a essa questão, né? A essa conclusão, que era a visão da filha, do pai ou do narrador observador, tá certo? Agora abaixo, né, diz assim: leia a explicação. Aí tem foco narrativo. Textos podem ser narrados em primeira pessoa. O narrador personagem participa dos fatos narrados,
contando a história com base no seu ponto de vista. Portanto, há o uso da primeira pessoa, o eu ou o nós. Então, quando é que o texto narrativo, ele é na primeira pessoa? É quando eu ou nós que participamos da história contamos aquele acontecimento, né? Então, se é algo que aconteceu comigo, eu vou contar usando, né, a primeira pessoa, porque fui eu que participei. Eu fui o narrador participante, né? O narrador personagem. Então, por isso, eu vou sempre escrever esse texto na primeira pessoa como participante daquele fato. Já a gente pode também escrever o texto na terceira pessoa, que é quando é um narrador observador, ou seja, alguém que não participou da história, ele apenas observou. Então, ele não participa dos fatos narrados, mas é o responsável por contar a história. Portanto, ao uso da terceira pessoa, ele, ela, eles ou elas. Então, sempre que ele for escrever, ele não vai falar sobre ele. Ele vai falar sobre as outras pessoas, então ele vai usar sempre o pronome ele ou elas, né? Ou ele ou ela no singular. Então, a terceira pessoa é sempre alguém que vai contar algo que aconteceu com outras pessoas e que ele não participou. Então, aí é o uso da terceira pessoa do discurso, tá certo? Então, vamos retomar. A primeira pessoa do discurso é quando o narrador é um narrador personagem. Então, ele vai contar algo na primeira pessoa, usando os pronomes eu ou nós, porque foi o participante daquele acontecimento. Então, ele vai usar aí a primeira pessoa no texto dele. Quando for algo que aconteceu com alguém, vai ser um narrador que apenas observou. Então, ele vai usar a terceira pessoa do discurso, que aí vai ser ele ou ela, eles ou elas, tá certo? Aí agora o número 6. A crônica, no tempo da banda da escola, ela é narrada em primeira pessoa e em terceira pessoa. Agora que eu expliquei o que é um texto com foco narrativo na primeira pessoa e na terceira pessoa, aí você vai ler de novo o texto para você identificar se aquele texto ele tinha um narrador personagem, aí vai ser primeira pessoa, ou se ele tinha um narrador observador, que aí vai ser um discurso na terceira pessoa. Aí você vai marcar qual desses aqui é a resposta correta, se o texto foi escrito na primeira pessoa ou na terceira pessoa. 7. Em que lugar se passam o início e o final desta crônica? Então, você tem que ler novamente o texto para identificar onde começou a história e onde ela terminou. 8. Quanto tempo a entrevista da filha com o pai provavelmente deve ter durado? Justifique sua resposta. Então, aí você vai colocar, né, o período de tempo exato em que se começou essa entrevista e que se terminou. Então, se você ler o texto, você vai conseguir identificar. Aliás, não precisa colocar o período exato, mas identificar aí no texto e colocar aí com suas palavras. Aí abaixo a gente tem um lembretezinho, né? Nas crônicas, os fatos narrados geralmente transcorrem em um espaço comum do cotidiano e em um curto período de tempo, né? Então, essa é uma característica da crônica. Então, ela se transcorre num espaço comum do dia a dia. No caso aí, a gente viu que é a casa, né, da pessoa, dos personagens. Então, é um espaço comum no dia a dia da gente e é um período curto, que não é algo que demora muito, né? Um período curto de tempo, de espaço. Então, este é o lembrete. Aí, na outra página, a gente tem uma tirinha, que é as tirinhas do Armandinho, né? Então, você vai fazer a leitura desta tirinha, né? E vai responder a esses pontinhos que tem aqui abaixo. O que você entendeu sobre a primeira tirinha? Porque são duas tirinhas, a tirinha 1 e a tirinha 2. Então, essa atividade, minha gente, é uma atividade que era para ser feita oralmente, né? Então, a gente vai fazer assim. Eu estou providenciando, né, uma aula em tempo real para vocês. Estou me organizando.
e vou colocar lá no grupo o dia exato que vai ser essa aula de português, para vocês me responderem, né, essa tirinha, essas questões, porque ela é oral, né? Veja aí que tem um bonequinho aí embaixo da questão 1, tem um bonequinho com um balãozinho de fala. Então, esse ícone aí, ele identifica que é uma atividade oral, né? Então, a gente vai fazer através da videoaula em tempo real, tá certo? Mas eu ainda vou ver o dia que vai dar certo, vou marcar com vocês, vou colocar o link no grupo, como as meninas das línguas fizeram, né? E que deu super certo. Então, a gente vai fazer neste dia, tá certo? Essa atividade. Aí você já vai lendo a tirinha para já ter a resposta, né? O que você entendeu sobre a primeira tirinha? O que você entendeu sobre a segunda tirinha? Na caixa, a palavra ideia não está separada de forma convencional, de forma correta. A palavra não está separada de forma correta, né? Então, você sabe explicar o porquê. Aí, isso aí eu vou perguntar a vocês na aula, né? Que relação há entre as duas tirinhas? Então, o que é que elas têm de relação entre a tirinha 1 e a tirinha 2? Então, tudo isso a gente vai discutir, né, na próxima aula de português, que vai ser uma aula em tempo real. Então, a gente vai fazer essa atividade da página 84 nesta aula, tá certo? Aí, A2. A sua classe tem uma caixa de sugestões. O professor já conversou com a classe sobre esse assunto, então a gente vai discutir também sobre isso, tá certo? Então, toda essa página 84, você já deu uma lida aí na tirinha para vocês ficarem por dentro da historinha, né, do tema da história. E na aula que a gente vai marcar ainda, não se apressem, não fiquem ansiosos, porque eu ainda vou me organizar, né? Estou organizando os equipamentos para ver se dá certo, para que todos participem, todos os 31 alunos, tá certo? Então, estou me organizando. Assim que tiver tudo ok, aí eu repasso para vocês, disponibilizo o link lá no grupo da turma e a gente realiza essa atividade, tá certo? Em tempo real. Então, por hoje, minha gente, em português é só isso. Um beijo em todos vocês e bom estudo, né? Bons estudos.